começando mais um Banqueta em Foco e hoje dedicado exclusivamente à insensatez da paralisação das obras de ampliação da pista localizada em frente ao BH Shop, entre o BH2 Mall e o viaduto do trevo do BH Shopping. Para participar do programa, aqui em nossos estúdios, a presença de Valmir Braga, presidente da Univiva, e, através de link, José Eugênio, que é presidente da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere. Você aí de casa pode participar do programa enviando críticas e sugestões pelo WhatsApp 319-8569-2926, 319-8569-2926. Esse é o telefone geral do Banqueta. Tudo que você precisar, pode enviar mensagem ou até mesmo ligar para esse número. Eu acho que antes da gente entrar na questão da obra em si, da paralisação, de todo esse imbróglio, eu gostaria, José Eugênio, que você passasse para o nosso público, uma vez que você é morador há quase 30 anos do bairro Belvedere, de como foi essa história, desde quando o senhor mudou até hoje, como que foi esse crescimento, como que era o bairro. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Fred. Boa noite, Valmir. Boa noite também aos técnicos desta importante meio de comunicação da nossa sociedade e àqueles também que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade, Fred, e é uma honra estar aqui e vou tentar ao máximo atender ao seu chamado. Fred, o bairro, quando eu construí minha casa, eu tinha 28 anos, hoje eu estou com 62 para 63, e minha opção de morar no Belvedere foi dar aos meus dois filhos, uma condição de vida, de poder brincar na rua, de poder fazer amigos na rua, porque a minha geração passou sempre tendo mais os amigos da rua do que o do colégio. Então, eu queria que eles se crescessem com esse tipo de vida. O bairro Belvedere era um bairro muito tranquilo, sem movimento de carro. Os carros que aqui trafegavam eram somente de moradores. Para você ter uma ideia, para você ir numa padaria, numa farmácia, a gente já sabia que você tinha que pegar o carro e ir até na Prudente Moraes ou até na Avenida do Contorno e assim vai. Mas era muito bom. A partir da década de 90, o nosso bairro teve a primeira grande transformação e daí veio com várias outras transformações. A primeira grande transformação foi com a autorização da construção das unidades multifamiliares, ou seja, os prédios. Um bairro que foi projetado inicialmente somente para unidades unifamiliar, passou-se a ter a possibilidade da multifamiliar. E com essa possibilidade vieram os comércios, que, na minha opinião, se for bem administrado, essa forma de entrada do comércio é muito bom e até valoriza. E aí veio com os prédios, acanhadamente o comércio, e hoje o bairro está com muito mais possibilidade de comércio. Então, é outro bairro, já não é mais o Belvedere que eu mudei. Eu tenho por mim que o progresso, ninguém segura o progresso, tem as vantagens do progresso, mas também a gente tem que suportar os inconvenientes, até certo modo. Por exemplo, o trânsito hoje no bairro Belvedere é um trânsito desrespeitoso e doentio. É um trânsito que não só para os moradores, que é desrespeitoso, como também aqueles que aqui precisam trabalhar, que vêm passear. É uma questão, está virando a questão de calamidade pública. Valmir, colocar você na roda. Valmir Braga, que é presidente do Univiva, é hoje morador de Nova Lima, mas também morou por algum tempo no Belvedere. Não é isso, Valmir? Obrigado mais uma vez por estar aqui no Banqueta. Obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez aqui na Banqueta. Na realidade, eu morei no Belvedere, em 2002 eu mudei para o Belvedere. Lá eu fiquei durante 6 anos, de lá eu fui para Nova Lima.
Vale dos Cristais. No Belvedere, eu participei de várias ações comunitárias da sociedade civil, junto com o Birajara, meu amigo, e nós conseguimos muitas obras naquela região através de movimentos. Para ser sincero, todas as obras de infraestrutura da região foram feitas pela iniciativa privada em medidas compensatórias ou condicionantes de empreendimentos. Dentro do que o Zé Eugênio falou, nós não podemos segurar o comércio, nós temos de conviver com o comércio e com o progresso. Desculpa, o progresso. Mas chegou numa situação que nem aquilo que foi feito no passado é possível mais, porque deixou-se de fazer muita coisa. E deixou-se de fazer apesar de se saber o que precisava ser feito. Era preciso ser feito em 2008, 2009, já se sabia o que viria pela frente. Nada foi feito. Muitos palanques ao longo do tempo, muitos políticos ao longo do tempo. Continua-se ainda hoje tendo muitos palanques, muitos políticos, e poucas pessoas para efetivamente enfrentar. E aí, nesse momento, eu até gostaria, desde já, cumprimentar a Fernanda Altué, vereadora de Belo Horizonte, que puxou o carro. E quem sabe com ela vem outros políticos de boa fé para tentar fazer com que a sociedade consiga sair do entrave que nós estamos hoje. Bacana. Antes da gente entrar de novo na questão da via em questão, Valmir disse muito bem a respeito de que as obras estão atrasadas. Então vamos lá. O conjunto de obras para aquela região são 4. 2 de Nova Lima. As 2 de Nova Lima é a construção do viaduto em forma de ferradura, saindo da MG-030, subindo direto a BR-356, sentido Leroy Merlin. A outra obra de Nova Lima é justamente o alargamento das vias debaixo da trincheira. Já a questão de Belo Horizonte, essa obra em si que nós estamos falando são 2. Uma é o alargamento do viaduto do trevo do BH Shopping, a outra é a ampliação, a construção de uma nova pista entre o BH2 Mall e o viaduto do BH Shopping. A segunda obra de Belo Horizonte é a construção de um viaduto subindo a BR-356, passou debaixo do viaduto do BH Shopping, sobe direto MG-030. E tem também, o Valmir pode até me ajudar, não sei, não estou me recordando de quem é a responsabilidade, a duplicação da alcinha, aquela alça descendo BR-356, depois do Leroy, caindo direto MG-030. Eu tenho essa dúvida. Mas, enfim, Valmir, para o pessoal de casa ficar espantado, todas essas 4 obras que foram prometidas em 2024, onde a TV Banquete estava presente, FUAD, João Marcelo, Nova Lima e Belo Horizonte, junto com o então procurador Jarbas, elas foram propostas quando? Ô Fred, na realidade, como eu disse, eu já participei de muita coisa lá atrás. Existe um projeto dos empreendedores do Vila da Serra, datado de 2009, que essas obras estavam previstas, o DENIT precisava de aprovar, nós trabalhamos no DENIT e aprovamos, o que precisava ser aprovado foi aprovado, precisava fazer. Em 2009, existe inclusive um material que eu estou deixando aqui com você, eu deixei esse material na Câmara de Belo Horizonte, que mostra como é que ficaria o tráfego da região em 3 perspectivas de tempo. Naquela época, em 2014, projetando até 2020. Em 2009, já se tinha uma previsão do que ia acontecer em 2020, que era um tráfego mais humanizado. Nós estamos em 2025, há 16 anos atrás, já se sabia o que poderia acontecer. Então, não tem novidade nessa história. A novidade é que nada foi feito. Talvez seja uma ironia da coisa. Agora vamos mostrar para o pessoal de casa, Valmir e José Eugênio, existem pessoas ainda com dúvidas sobre onde é localizada realmente essa via que seria feita e que foi paralisada. Vamos lá na tela, o pessoal de casa entender. Tá aí essa localização. Do lado esquerdo está o BH Shopping, no sentido Nova Lima,
Belo Horizonte. Essa faixa toda de árvores seria, então, o local da segunda via, porque antes dela, colada a ela, né, Valmir, você pode me ajudar, tem a via entre o BH2 Mall, que vai descendo, como vocês veem os carros, que entra à direita descendo a BR-356, sentido Belo Horizonte. Essa via é a que existe atualmente e ela é toda o trânsito lento ali. A ideia, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, é a criação de uma outra pista que, nesse caso, iria suprimir as árvores aí do lado direito. Esse conjunto de árvores, na verdade, realmente elas formam um paredão, vamos dizer assim, de árvores que, quando Valmir fala do Bira é o Birajara, presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, nós vamos falar mais tarde, é a associação que liderou o movimento pela paralisação dessa obra. Lembrando também, vai aparecer agora, lembrando também, já voltando um pouquinho, além da criação dessa outra pista em cima dessas árvores, lá na frente tem um viaduto do trevo do BH Shop que será também ampliado, criado uma nova via. Tá aí, essa parte verde seria criada uma nova via, uma ampliação da via já existente, onde o veículo cairia direto na nossa do carro. Pode falar, Valmir? Na realidade, é um alargamento da via já existente, não é uma nova via, é um alargamento da via que já existe, para a construção da qual seria necessário suprimir algumas árvores, eu não sei se é a totalidade, mas nessas árvores eu faço um destaque. Pelo que eu sei, o Zé Eugênio pode até me ajudar, essas árvores não são nativas, elas foram plantadas lá. Então, se elas foram plantadas, elas podem ser transplantadas também. E plantadas em outros lugares, outras árvores. Né, Zé Eugênio? Acho que lá essas árvores não são naturais de lá. Valmir, eu vejo que tem muitos eucaliptos e umas outras árvores que eu vejo que elas podem ser transplantadas até mesmo para onde que é a Lagoa Seca. E também, se tiver que ter alguma medida mitigatória, nós estamos do lado aqui do manancial do Cercadinho, que é o manancial mais importante pela Copasa de Belo Horizonte. É água pura, e se a gente reflorestar ali, ajudar a aumentar as árvores desse manancial do Cercadinho, é garantir a água para as próximas gerações, é água pura. Então, a gente não precisa desse discurso todo falando que vão derrubar árvores, vão fazer. Não, nós vamos plantar árvores, nós vamos realocá-las. Então, dá para ter o progresso e dá para ter a proteção do meio ambiente. Eu vejo que o meio ambiente sem um homem não serve para nada. Então, primeiro é o homem, e depois a gente vai conservando o meio ambiente. E bem lembrado, Valmir, quando você disse a respeito da vereadora Fernanda Altoé, quando houve essa paralisação, a nossa associação, através do nosso intermédio, nós procuramos a vereadora, e ela, muito atenciosa, nos ouviu, e aí perguntou se haveria a possibilidade, se o bairro queria, a comunidade queria, que ela provocasse uma audiência pública. Eu falei que sim, e assim ela fez. E aí escutou democraticamente todas as partes. E também a gente não pode esquecer também a participação do vereador Braulio, que estava presente o tempo todo e nos apoiando também. Então, Valmir, você está coberto de razão. A sua opinião, eu concordo e endosso. José Eugênio, até o pessoal de casa entender e ficar claro, o senhor é presidente da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere. E o senhor é a favor, e por que a favor dessa ampliação da pista? Fred, eu sou presidente, como você disse, da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere, que atua no bairro desde 1979. A nossa associação tem um salutar costume de rodízio na direção. Esse rodízio veio a mim, como cidadão, doar meu tempo e se interessar pelos problemas do bairro, como a segurança, o trânsito. E eu vejo que se nós suprimirmos, replantarmos parte da árvore, o prefeito Álvaro,
ele é sensível, ele viu que dava para segurar algumas árvores, replantar. Ele falou isso, olha, a gente pode fazer essa obra replantando e tal. Mas o representante da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, ele achou por bem que não pode mexer em nada. E eu acredito que todo o radicalismo leva a essa convulsão aí que nós estamos vivendo. A gente tem que sempre ter uma moderação. Se não dá para segurar todas as árvores, vão segurar as que podem, vão replantar aquelas que sobrevivem, e se tiver que plantar outras, vão plantar no manancial do Cercadinho, como eu disse. Então, é extremamente necessário, Fred, porque é o seguinte, se você tiver na Rajagabaga, no bairro Santa Lúcia, passando mal, de coração ou o que for, se você pensar em ir para o Biocor, ou para o Mater Dei, aqui em cima no Vale do Sereno, você pode ir para o pronto-socorro, que talvez você chegue mais rápido. E olha o que eu vou falar, no pronto-socorro, no horário de rush da cidade. Porque aqui no nosso bairro, se você pensar em 8 horas da manhã, você, me desculpa, talvez você não vai ter o socorro necessário. José Eugênio, até o pessoal entender que você e Valmir já conhecem essa história de duas associações. O que aconteceu foi que o prefeito Álvaro foi levado até a comunidade pela outra associação, que é a Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, e nessa reunião, alguma dessas pessoas passaram para o prefeito a necessidade ou a importância para eles da paralisação de não fazer essa ampliação dessa via, continuar apenas com o alargamento do viaduto. Essa reunião, onde a outra associação fala que tinha 200 pessoas, essa reunião representava a opinião dos moradores do Belvedere? E, após tudo isso, os moradores estão te procurando pró ou contra essa paralisação? Fred, essa reunião, teve uma primeira reunião que o doutor Birajara convidou o prefeito. Eu não pude estar presente porque eu tive algumas questões profissionais, eu não pude estar presente. Essa segunda reunião foi até um dia chuvoso, eu cheguei atrasado, mas dando tempo para ver o discurso do prefeito Álvaro Damião. Eu vi que o prefeito está com muita boa vontade em atender a população e acreditou que a Associação dos Amigos do Bairro Belvedere seria a associação que teria a representatividade de todo o bairro. Mas, nesse fato, ele equivocou-se, porque a nossa associação era contrário à paralisação. O público que ali estava, engraçado, com todo respeito, fala-se em 200. Fala em 200 árvores, fala em 200 pessoas. Eu não sei o que esse número 200 representa. Ou se são pessoas ou se são árvores. Eu estive lá, vou repetir, eu cheguei no final, mas eu não vi 50 pessoas. E dentro dessas 50 pessoas, seguramente umas 20 pessoas, no mínimo, era do bairro representando as casas. E essas pessoas não foram ouvidas. Quem discursou foi o doutor Birajara, o prefeito, acredito que extremamente boa vontade, porque num dia chuvoso, um dia de trânsito difícil na cidade, ele sair das obrigações dele e atender uma população, você já vê que o prefeito tem boa vontade e quer acertar. Ele acreditou que ali estava sendo representado. Mas, como a população pode perceber, a Associação dos Amigos do Bairro Belvedere tem uma representatividade, mas não é a representatividade que quis parecer. Então, é importante, a gente tem que fazer. Eu respeito demais o doutor Birajara, e a divergência de opinião é salutar na sociedade, porque é só assim que a gente faz o crescimento. Valmir, para você que conhece, esteve sempre envolvido em todas as obras que foram realizadas e as não realizadas naquele local, depois nós vamos até lembrar quais foram as últimas, você é a favor ou contra a ampliação dessa pista? Ô Fred, eu hoje, como morador de Nova Lima,
eu extrapolo a sua pergunta não somente para o bairro Belvedere, para Nova Lima. Raposa e Riacima também estão nessa mesma estrangulamento de tráfego. A pessoa que não quer viver, que não quer conviver com estas necessidades de locomoção, eu brinco que eu não sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor do ambiente inteiro. E o ambiente inteiro tem de considerar questões de saúde pública, mobilidade, urbanismo, planejamento e o meio ambiente propriamente dito, as árvores. Nós temos de criar uma alternativa de convivência pacífica disso. Eu não somente sou a favor, eu acredito que na região de Nova Lima, Raposos e Rio Acima, eu acho que ninguém pode ser contra buscar soluções viárias para aquele estrangulamento que a gente existe ali. O Zé Eugênio falou aqui que o Belvedere, os moradores do Belvedere hoje estão estrangulados. E quem vem de lá para o Belvedere, o Zé Eugênio, estão totalmente estrangulados. Imagina você dentro de um ônibus, vindo de Raposos, Rio Acima, parado 40 minutos para andar 50 metros naquela região, que é o que acontece hoje nos picos. Eu acho que não tem como ser contra. Agora, Valmir, você pode errar de 1 ou 2 anos, né? Quais foram as últimas obras? Foram feitas por quem? Relembra pra gente. Vamos tentar aqui, vamos começar lá do início. Tentar começar do início, posso errar aí cronologicamente uma coisa hoje. Extra, supermercado Extra, medida compensatória, aquela retorno que existe na subida, que você está indo, você quer voltar na 040, você faz aquela retorno. Passei o viaduto, passei o Extra, passei o cercadinho. Antes dos motéis tem um retorno por baixo. Medida compensatória do Extra. Alça de subida, medida compensatória, eu vou citar aqui, acho que foi a EPO que fez, medida compensatória do Leroy Merlin. Tô descendo a BR-356, passei do Leroy, aquela alcinha que me joga... Em vez de você fazer a volta olímpica, você pega a alcinha de subida. Quase na trincheira de Nova Lima, da MZ-030. Trincheira de descida, você vindo de Nova Lima para Savassi, Belo Horizonte, você pega aquela trincheira que sai direto na BR ali, antes, naquele estrangulamento onde que eles criaram uma rodoviária à margem da BR, que para mim é um absurdo, na época eu briguei, mas... A trincheira em frente ao prédio Concórdia. Medida compensatória. A trincheira em frente compensatória. Perdão. Vamos lá, você está falando daquela do mergulhão ali. Do mergulhão. Passei a trincheira, descendo a BR-356. Medida compensatória foi depositado pelo BH Shopping na época que ele fez a ampliação do seu 4º andar, um valor. Os empreendedores do Vila da Serra receberam aquele valor que estava depositado numa conta judicial e assumiram a obrigação de fazer a obra independentemente do valor. Então, medida compensatória tanto do BH Shopping quanto dos empreendedores do Vila da Serra e de um fundo que existe também no Ministério Público de medidas compensatórias daquela região. O acordo Também houve uma questão muito importante no passado, que pouca gente sabe. Onde tem aquela alça de subida, o Leroy Merlin, que a gente pega ali era para ter sido feito um prédio da União, Justiça Federal, que ia colocar a sede da Justiça Federal ali. Foi um movimento das associações da região que conseguiu impedir que se fizesse isso, que se fizesse aquilo, não tínhamos alternativa. Porque esse que é o problema, Fred. Bom, vocês vão preservar as árvores, é importante, beleza. Mas então qual que é o plano B? Você tem de ter um plano B. E o plano B você precisa ter, no mínimo, área. Nós não temos plano B para a região. O plano B ali é aproveitar o pouco que existe e fazer obras viárias que possam, usando as palavras da Fernanda Altué, melhor fazer do que não fazer. Agora, Valmir, então isso quer dizer que a última obra no limite entre Nova Lima e Belo Horizonte, feita pelo poder público, é a que eu te atropelei, a trincheira, aquela em antiga, frente ao Concórdia, isso, feita até então pelo governo Carlinhos Rodrigues. 2007. 2007. De 2007 para cá, essas obras, você me disse,
foram todas feitas pela iniciativa privada? Elas foram feitas ou pela iniciativa privada ou com recurso da iniciativa privada, mas eu ouso dizer que a maioria delas, se não todas, foi feita pela própria iniciativa privada. Agora, aí vai uma pergunta para você. Você que foi secretário de Fazenda da Prefeitura de Nova Lima, ou seja, conhece de orçamento. Você falou 2009, perdão, de Carlinhos foi quando? 2007. 2007. De 2007 até aqui, vamos pensar em 2009 das 4 obras que foram propostas e que parecem que vão iniciar agora. Por que elas não foram feitas de 2009 até esse momento? Os cofres, é uma pergunta. Segundo, os cofres públicos que você conhece, as receitas das prefeituras de Nova Lima e de Belo Horizonte, conseguem fazer essas obras sem ficar apertada? A maioria dessas obras serão executadas do ponto de vista de localização em Belo Horizonte. Mas pelo que se existe de notícias, o prefeito João Marcelo assumiu que duas. Então, Isso. Nova Lima já assumiu 2. E BH 2. E BH 2. Belo Horizonte, eu não vou falar de Belo Horizonte, porque eu já morei no Belvedere, o Zé Eugênio mora no Belvedere. A arrecadação de Belo Horizonte naquela região de IPTU, mais os impostos decorrentes, não somente de transmissão de imóveis, mas BH Shopping, somar tudo que é recolhido naquela região, eu acho que a contrapartida que o poder público tem dado para aquela região ao longo do tempo é irrisória e não consegue se justificar, mesmo porque são obras caras, mas de manutenção praticamente inexistente. Depois construídas, estão lá. E Nova Lima, as 2 que ela assumiu, tem condições pelos cofres públicos, tranquilamente? Acredito, sinceramente, na responsabilidade fiscal do prefeito João Marcelo, que falou que ele consegue fazer e tem de recurso para isso. José Eugênio, vamos falar um pouquinho também da sua convivência, sua experiência na região. Dentro dessas 4 obras que nós falamos, eu queria até pedir para colocar na tela as 2 obras depois do viaduto, que nós vamos mostrar aquela foto, aquela imagem que a gente tem. Vamos ver na tela. Isso. O pessoal entender 2 obras, uma obra importante ali depois do cercadinho da Copasa, subindo BR-356, vai julgar direto na MG 030 e mais abaixo, você descendo a BR-356 vai duplicar a alça sentido Nova Lima. Mas enfim, voltando para você, José Eugênio, dentro dessas 4 propostas, você sugere outras? Olha, toda cidade grande, igual Belo Horizonte, e com potencial de crescer, você vê que Nova Lima, o potencial de crescimento de Nova Lima é monstruoso. Parece que a curto prazo nós vamos ter ali, no mínimo, mais 14 mil unidades. Merece, sim, esse estudo, merece um investimento, até mesmo o poder, a parte privada, os investidores, eles devem ficar sensibilizados, porque se eles colaborarem mais em participar da questão viária, com certeza a oferta, a procura dos empreendimentos deles vai ser maior, e com isso a receita deles, o faturamento, e tem que ter faturamento bom, eu sou favorável a isso, e quanto mais, melhor, porque gera emprego, gera investimentos. Eu acredito que a participação privada tenha que contribuir e que o poder público seja sensível. Essas obras são necessárias, as que nós estamos fazendo hoje são obras paliativas, mas é melhor tê-las do que não ter, e vejo que todos os 2 prefeitos, tanto de Belo Horizonte quanto de Nova Lima, eles querem resolver a questão, e vão resolver. A gente tem que dar um voto de confiança. Agora, não pode ter essas interferências que alguém fala que tem um projeto estatístico, não apresenta um projeto que não vai solucionar essa questão, porque ele conhece, mas não apresenta nada. A gente não pode, me desculpa o termo que eu vou usar, a gente aleatoriamente ficar sacando da cartola algo que a gente não tem conhecimento. Eu vejo que, se eu não tenho conhecimento, eu vou falar para você, olha, eu não tenho conhecimento. Mas, na prática, se lá suporta 2 carros ou 3 carros, ou isso, eu não sei te falar, porque eu não sou técnico. Mas, na prática, eu vou te dar um exemplo, Fred. O meu escritório fica ali na interseção da Barão Homem de Melo com a Rádio Agabaga.
Se eu tenho que receber alguém no meu escritório, eu vou de carro. Então, eu já saio da minha casa, eu moro aqui na rua que sai quase na frente do Novo Verde Mar, eu saio da minha casa com 1h30 de antecedência, chego lá tranquilo. Agora, se só eu vou estar lá fazendo meus prazos, trabalhando, eu coloco um short, uma roupa de ginástica e vou caminhando, eu gasto 25 minutos. Então, é uma coisa que, assim, é absurda, né? Que a gente tem que resolver. E a população está clamando por isso, a população quer isso, e em detrimento das árvores ou o bem-estar da população, eu acredito que a população está apostando no bem-estar dela. O senhor me permite perguntar, mas como que a população está clamando por essas obras e o prefeito cancela essa obra atendendo o pedido de uma associação? Por isso que eu até disse anteriormente, o prefeito demonstrou extrema boa-fé e boa vontade para solucionar a questão. Eu vi o final do discurso do prefeito Álvaro Damião e ele falou, olha, pessoal, eu sou favorável às obras, nós vamos verificar essa questão de relocar uma árvore, ter que tirar uma outra, vai ter que tirar mesmo, mas nós vamos fazer a obra verificando essa forma. Eu tive surpresa depois com esse anúncio de cancelamento geral da obra. E aí eu vi, talvez, o prefeito pode ter sido levado a erro, tendo visto que ele assumiu uma prefeitura, nesse momento, com a prefeitura andando, tendo que 1000 problemas na cidade, e o Belvedere não é o único grande problema que ele tem, né? Mas eu vejo que ele freou e está receptivo a conversar com a população e rever essa ideia. É o meu sentimento, foi, inclusive, hoje, o prefeito, professor Juliano Lopes, eu conversei com ele, está muito sensível, está muito verificando a possibilidade. Ele falou, Zé Eugênio, nós estamos revendo, vamos olhar, e a solução aí para o bairro Belvedere, você pode ter certeza que a prefeitura vai fazer o melhor para rever. Não falou que iria retornar às obras, mas eu senti interesse grande para que isso aconteça. Só o pessoal de casa entender, o Juliano Lopes, como disse o José Eugênio, ele é presidente da Câmara, vereador de Belo Horizonte, e ele que levou, a Associação do Bira procurou o Juliano que levou o Álvaro Damião a essa reunião. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, muitos assuntos importantes ainda sobre a obra do Belvedere. Um minuto só. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Imagine um futuro com as crianças de Nova Lima estudando em escolas modernas, seguras e inclusivas. Esse futuro já chegou. Com o projeto Escola Modelo, a Prefeitura de Nova Lima vai construir 5 novas escolas e reformar as 28 unidades. Já em 2025, daremos início à construção de 2 escolas e à reforma de 12. As escolas terão energia solar, salas multissensoriais, rampas, laboratórios de robótica e mais. Projeto Escola Modelo. O futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim!
de volta com o Banqueta em Foco, que hoje debate a insensatez da paralisação das obras de ampliação da via em frente ao BH Shopping, localizada entre o BH2 Mall e o viaduto do Trevo do BH Shopping. Em nossos estúdios, Valmir Braga, presidente da Univiva, da Univiva. Associação Univiva. Da associação. E, através de link, o José Eugênio, que é presidente da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere. Imagine um futuro em que as crianças de Nova Lima estudam em escolas mais modernas, mais seguras e mais preparadas para os desafios do amanhã. Esse futuro já chegou. A Prefeitura de Nova Lima lançou o projeto Escola Modelo, uma parceria público-privada que vai transformar a educação da nossa cidade. Ao final, serão construídas 5 novas escolas e 28 serão reformadas e ampliadas. Ainda este ano de 2025, terão início as obras de 2 novas escolas e a reforma de 12 unidades. A Prefeitura está construindo escolas acessíveis, inclusivas, inovadoras, sustentáveis, seguras e de referência, com toda a estrutura necessária para uma educação de excelência. Tudo isso sem interferir no processo pedagógico para que Nova Lima continue sendo líder em alfabetização em toda Minas Gerais. Esse é um investimento nas nossas crianças e no desenvolvimento da nossa cidade, porque o futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Nós vamos agora passar um vídeo publicado nas redes sociais com a fala do prefeito Álvaro Damião, dizendo qual era a posição da prefeitura na fatídica reunião com menos de 200 pessoas, que fez com que o prefeito cancelasse essa obra. Vamos ver. Conseguimos, com a secretaria, algumas das secretarias de Belo Horizonte, planejamento, SUDECAP, fazer o quê? A alça que existe a necessidade de ser feita, será feita. Mas de que forma que ela será feita? Por trás. Não vai passar dentro do complexo que vocês estão vendo, que é a área que vocês gostam e que vocês queriam preservar. Não é isso? Isso não será feito. Não será desmatada essa parte aqui, e a preocupação que vocês tinham, vocês podem dormir hoje tranquilo, que ninguém vai poder estudar aqui. Então, pessoal, isso foi a fala do prefeito na reunião. Em suma, ele quis dizer que a ampliação, não seria feita a ampliação da via entre o BH2 Mall e o trevo do BH Shopping, porque passaria em cima dessas árvores. Segundo ele, vai passar por outro lado. Tivemos tanto o Valmir como o José Eugênio e eu na audiência pública realizada. Temos sempre que ressaltar o papel da Fernanda Altoé, vereadora de BH, que jogou para ela a solução, a tentativa de solução do problema, não só para BH, mas para Nova Lima, Rio Acima e Raposo, como bem disse o Valmir. O superintendente da SUDECAP disse: a licitação, que era formada por 2 intervenções, ampliação do viaduto do trevo do BH Shopping e a ampliação da via que nós estamos falando em questão, que passaria em cima das árvores, está cancelada, uma vez que, como caiu uma parte das obras e o valor ficou menor do que 40%, a licitação foi cancelada e que teria que correr contra o tempo para tentar reativar essa licitação. Não é isso, Valmir? Basicamente acho que uma pequena correção eu faria apenas, porque se tem notícias através da imprensa que foi a empresa que desistiu, não foi a licitação que foi cancelada. A empresa que desistiu. Pelo fato de que o valor ficou menor 40%, que se fosse até 25% menor, ela seria obrigada a manter. Mas existe uma segunda alternativa no direito administrativo. Quando o vencedor de uma licitação
cancela e desiste daquele êxito que ele teve, a administração pública pode chamar o segundo colocado. Ou seja, qual a ação efetiva que está sendo feita pelo poder público para tentar a solução, já que parece que não vai mais ir naquele ponto extremo de cancelar tudo, que vai se fazer a obra, mas e qual que é o próximo passo? O próximo passo será a sociedade continuar esperando? É preciso que haja o próximo passo efetivo. Então, é possível, necessário, urgente que se faça ampliação, acho que, salvo a minoria, a maioria é a favor. O poder público tem apoio para fazer isso. As mídias sociais estão dando apoio, a imprensa está dando apoio. Quem é contra e quem será contra, então? Raposos, Rio Acima, Nova Lima e o Belvedere continuarão estrangulados nisso tudo? Não é possível. Essa pergunta eu gostaria de fazer para você, José Eugênio. Qual que é o próximo passo? E vocês estão fazendo também um abaixo-assinado, mas e o próximo passo? Fala um pouquinho desse abaixo-assinado e o que o senhor, tem conversado, o que as autoridades têm falado? Ô Fred, o próximo passo é a população realmente se manifestar e exercitar a cidadania, porque eu tenho por mim que a cidadania não se delega. Você exerce o seu voto e exige o compromisso do seu candidato. Eu estou percebendo que as autoridades públicas, até como eu disse anteriormente, o prefeito agora em exercício, o professor Juliano Lopes, me ligou, se colocou à disposição, está vendo a possibilidade, estudando o caso. Então, para ele se preocupar com um cidadão comum, que sou eu acredito que ele está tendo assim, um respeito muito grande pela população. E o Valmir foi certeiro. A questão é, se o primeiro colocado desistiu dentro da legalidade, de executar o pleito que ele venceu, que entre o segundo colocado. Agora, eu queria só fazer uma observação. No filme que foi transmitido, eu observei que estava o prefeito, estava o Birajara, estava umas outras pessoas, e daquelas 6 pessoas que estavam ali no vídeo, apenas um morava no bairro, que mora no bairro, que é o Birajara. E me desculpa o calo, né, de advogado, os aplausos ali, não tem aplauso de 200 pessoas, não, né? Isso aí, se você poder ver direito, vocês vão constatar. E uma notícia importante que eu tenho que dar agora é que em menos de 2 horas e 15 minutos nós já estamos com 1.689 assinaturas de pessoas querendo a obra. Então, nós vimos que, na realidade, o prefeito foi levado ao erro. Mas foi levado ao erro por quê? Porque ele teve boa-fé, ele acreditou que a população ali estava sendo representada. Mas as atitudes estão sendo tomadas. Eu fiquei muito feliz com a ligação do prefeito, falando que está sensível ao nosso pleito, e se está na mesa dele, eu acredito que vai ter uma solução boa. Claro que a gente teve todo aí a manifestação e o apoio, enfrentou de frente, com coragem, a nossa vereadora, né, a Fernanda Pereira Altoé, que bravamente nos ajudou. Em nenhum momento ela achou mais ou menos, não. Ela entendeu o caso que nós levamos para ela e tomou para ela. Então, isso está acontecendo e as coisas estão andando. José Eugênio, agora mudando um pouquinho de assunto, mas falando também novamente sobre o bairro Belvedere. Até porque, lembrando que Valmir disse até na audiência, né, Valmir? Não existe mais Nova Lima, Belo Horizonte, né? Tá tudo... É tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. Você, na realidade, a região metropolitana de Belo Horizonte, hoje, você vai daqui para Santa Luzia, você não sabe na hora que você saiu de Belo Horizonte ou na hora que você entrou. Daqui para Confins, é tudo uma coisa só. Nós precisamos de ter uma visão macro da região como um todo, de buscar soluções consensadas de mobilidade, civilidade, planejamento urbano e tudo. E parar de ficar pensando dentro do seu, vou usar uma expressão de mineiro, do seu curralzinho.
porque dentro do curralzinho fica todo mundo preso. Ou pensando só no seu umbigo, que foi isso, falei e falo novamente. O Bira e 3 ou 5 amigos pensaram apenas no seu umbigo e pensando de forma individualizada. Mas eu quis dizer, José Eugênio, que recentemente vários assaltos foram ocorridos na região do Belvedere e que eu, como novalimense, encaro como Nova Lima também. Me sinto como se fosse em Nova Lima, uma vez que Belvedere, Vila da Serra, tudo conjugado. Quais as atitudes a associação presidida pelo senhor está tomando para tentar diminuir esse problema que afeta não só o Belvedere, mas todo o Brasil, vamos dizer assim? A nossa associação vem estudando um projeto que nós adotamos o nome de Belvedere 100% monitorado. Consiste em câmeras de reconhecimento facial, são câmeras inteligentes, reconhece a face e também reconhece o veículo que está com a placa de identificação clonada ou com alguma acusação de furto ou roubo. Essas câmeras, inicialmente, estão sendo instaladas nos pontos estratégicos do bairro, ou seja, entradas e saídas do bairro. Ela está sendo 100% bancada pela Associação dos Moradores do Bairro Belvedere, pelos associados, e vamos ceder todas essas imagens para o poder público, através de convênios. Nós vamos ter o convênio com a Polícia Militar, o convênio com a Guarda Municipal, porque a Constituição diz que a segurança é uma obrigação do Estado e responsabilidade de todos. Então, dentro do fator responsabilidade de todos, a nossa associação entende que a gente possa entrar contribuindo para que os assaltos, os furtos, os roubos, sejam minimizados no nosso bairro. É uma ação, inclusive, a gente está tendo a colaboração até dos prédios. Os prédios estão nos procurando, não através da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, que representa os prédios, mas individualmente, os síndicos estão nos procurando, sabendo como pode participar, e a adesão está sendo muito grande. Então, a gente espera que, com isso, a população do bairro Belvedere esteja-se na forma de ajudar as autoridades públicas a trazer um pouco mais de segurança, não só para os moradores, mas para os comerciantes, para aqueles que vêm visitar, para as crianças. Nós mantemos aqui no bairro a Praça da Criança. O nosso bairro, Fred, hoje, de moradores das casas, somos nós os mais idosos. Nossos filhos já não estão morando mais com a gente, nossos netos já estão sendo criados em outros bairros, mas o mais legal, as crianças estão chegando no nosso bairro. A Praça da Criança é extremamente utilizada por crianças de vários bairros, pelas crianças dos prédios, que nos orgulha demais e nos incentiva cada vez mais mantê-la. E com muita ajuda, inclusive, da Fundação Torino, que nos ajuda a manter aquela praça bonita e de braços abertos para as crianças. Fundação Torino, que é uma bela escola, e é localizada em Nova Lima, hein? Por isso que Nova Lima, Belo Horizonte é tudo mesma coisa. Agora, importante, eu havia me esquecido de lhe perguntar, José Eugênio, quando fala que 200 pessoas estavam a favor da paralisação da obra, na sua opinião, a região do Belvedere, o bairro do Belvedere, tem quantas mil pessoas morando? Fred, o último censo que eu dei uma olhada, foi do censo de 2010. Lá já estava com 8.800. Acredito que a gente deve estar aí com uns 12 mil, sei lá, deve ser uns 12 mil habitantes, essa população toda do bairro Belvedere. Ok, Valmir, estamos chegando no final do nosso programa, gostaria de te agradecer, sempre sua presença. Acho que você vai vir aqui mais vezes. Alguma consideração final? O Fred, eu acho que eu sou mais velho que todos nesse ambiente que nós estamos, né? O Zé Eugênio já confessou a idade dele para mim. Uma das coisas que eu já aprendi na minha vida é que de toda crise, de
todo grande problema você tem que tirar alguns ensinamentos. Eu tiraria desse ensinamento é que não é possível nós trabalharmos na região do Belvedere como se fosse uma região exclusiva de Belo Horizonte. É preciso envolver também Nova Lima como um todo, na sua parte política, na sua parte associativa. Nós precisamos ajudar quem está em Belo Horizonte, buscar soluções. O consenso, o interesse coletivo deve prevalecer. Então, o Zé Eugênio já falou aí do apelo, da sensação que ele tem que Belo Horizonte vai ter uma solução para a situação. Acredito sinceramente que o João Marcelo está também nesse trabalho por Nova Lima. Vamos buscar a solução. E aqueles que até hoje se mostraram contra, façam pensem novamente, pensem no interesse coletivo. Vamos buscar dessa crise uma solução para o interesse coletivo. Ok. José Eugênio, antes das suas considerações finais, só passa para a gente, eu quero assinar o abaixo-assinado. Como que a gente faz? Me passa o seu link, se você puder nos ajudar, eu passo para você o abaixo-assinado, que esse abaixo-assinado está sendo feito através do WhatsApp. Então, a gente, se você puder passar seu número, eu passo e você transmite. Desculpa, então através de link, melhor, nós vamos colocar aqui agora embaixo aqui o link para o pessoal copiar e acessar. José Eugênio, eu te passo agora e você coloca. Isso aí, o pessoal de casa vai ver aqui, ó, na telinha. Espera aí, 2 minutos que eu estou passando e vejo que o Valmir, ele está certo, as questões, a gente não pode ter um enfoque apaixonado com as questões. A gente tem que ter a ponderação e todos nós, às vezes, a gente raciocina e toma atitudes com paixão. E, para mim, a paixão é muito perigosa. É como você soltar aí um boi na braquiária, na hora que você soltar aí no boi da braquiária, vai ter estrago, vai ter consequências. Então, eu vejo que a ponderação, as opiniões divergentes são importantes, mas o mais importante, Fred, é que o respeito a todas as pessoas sempre foram mantidas. Ninguém acusou, ninguém violentou a ideia e a opinião das pessoas contrárias a essa execução dessa obra. Isso que eu acho mais bonito no bairro, na sociedade brasileira, e a nossa sociedade é composta de pessoas ótimas e que querem o progresso. Isso que é importante. Muito obrigado pela sua participação, viu, Zé Eugênio, pela paciência com a gente. Estou te mandando aí agora, te mandei o link aí, tá, Fred? Eu que agradeço toda a sua equipe, você deixou a gente muito à vontade, e se todas as entrevistas, assim, pegas de bate-pronto, igual foi feita essa, sem combinar nada e tal, me deixou, eu estou assim, muito tranquilo para responder, não fui pressionado a nada, não me senti... Falei como se eu estivesse falando com você, Fred, na pescaria que o Valmir vai convidar a gente para ir. Pode deixar, vou te convidar porque tá difícil carregar Valmir nas pescarias. Enfim, pessoal de casa, o que eu mais gostaria de chamar a atenção é cuidado com o jogo de palavras dos políticos, disserem que, não, nunca fui contra a retomada, as obras do Belvedere não vão ser paralisadas. Cuidado, existe a obra do alargamento do viaduto e existe a obra que nós cansamos de falar, que é o alargamento da pista entre o BH2 Mall e o trevo do BH Shop, que vai utilizar a parte das árvores que fazem a famosa cortina verde para alguns moradores do bairro Belvedere, um número pequeno. Enfim, obrigado você de casa pela audiência, obrigado novamente Valmir, José Eugênio e até o próximo Banqueta em Foco.